Bora, bora, bora! Gente, paz! Fica comigo na sequência desse vídeo, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje eu quero estar trazendo uma palavra que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 5, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Gente, esse texto ele é precioso, ele é maravilhoso, muito conhecido como a pesca maravilhosa. E hoje eu quero extrair aqui algumas lições para nós e que nós venhamos meditar e também colocar em prática aquilo que aprendemos por intermédio da palavra. Nós vamos ver esse cenário e Pedro, ele tinha trabalhado toda a noite. Ele tinha lançado as suas redes juntamente com seus companheiros. O detalhe é que o mesmo era especialista na pesca, vivia disso, trabalhava nisso. E vai chegar esta noite em que ele vai jogar a rede de um lado para o outro, lança a rede, puxa a rede e infelizmente ele não apanha nada. Ele tem uma noite frustrante, uma noite cansativa e vai passar-se a noite, vai raiar o dia até o momento que eles tomam a decisão de voltar para a praia, lavar as suas redes e quem sabe esperar a outra oportunidade de voltar ao mar novamente. Isso me chama a atenção porque quem sabe depois de uma noite longa, trabalhosa, eles poderiam abandonar as redes, deixar as redes encostadas de lado e quem sabe viver uma frustração dizendo não volto mais a pescar, vou mudar de ramo, vou mudar de vida. Mas eles não fazem isso. Mediante todo aquele processo, eles vão voltar, vai pegar as redes, lavar as redes, tirar os ciscos que ali tinha e deixá-la pronta para uma próxima oportunidade. E é enquanto eles estão lavando as redes, é enquanto este cenário está acontecendo, que o mestre chega. Ele chega na beira da praia e o texto sagrado vai dizer que a multidão estava o apertando. A multidão que o seguia estava o oprimindo. Mas vai me chamar a atenção pelo fato de essa multidão ser um tanto quanto diferente das outras que nós vemos. Porque muitos estavam atrás de Jesus pelo peixe e pelo pão. Mas essa palavra aqui, ela estava sedenta para ouvir a palavra de Deus. Essa multidão aqui, elas estavam apertando Jesus para aprender mais sobre o reino. Isso é muito interessante. Eu quero trazer para a minha vida, para a sua vida, para um contexto ao qual nós vivemos. Porque hoje em dia nós encontramos muitas pessoas desta forma que vão atrás de Jesus ou se direcionam a um templo, vão em vários lugares e o objetivo não é de ouvir a palavra. O objetivo não é de adoração, não é de homenagear, não é de muitas das vezes cultuar a Cristo. Mas o objetivo é, eu vou buscar a minha bênção, eu vou atrás do meu milagre, eu vou atrás da porta aberta. E esquece que a prioridade é a palavra de Deus, que a prioridade é tributar a Cristo a honra a qual lhe é devida. Essa multidão, ela é especial. Porque, mediante tudo isso,
elas queriam ouvir a palavra de Deus. Eu me alegro ainda porque nós vivemos em um contexto onde ainda tem pessoas sedentas. Não para que Deus resolve a sua situação agora, do dia para a noite. Não, mas elas se reúnem ainda para ouvir a palavra de Deus, para o glorificar, para o adorar, para tributar a Ele a honra qual lhe é devida. Porque entende que mediante qualquer situação, Ele fazendo, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele que tem o controle na mão, Ele é absoluto, Ele é soberano. Jesus, ele avista os barcos e ele vê uma oportunidade. Espera aí, eu vou entrar num desses barcos e vou pedir para que esses pescadores, eles me coloquem no meio do mar para que eu ensine a multidão a palavra, para que todos venham me ouvir e que eu tenha liberdade de falar. E é nessa oportunidade que ele entra no barco de Simão e ele diz: Simão, me afasta um pouquinho, eu preciso ensinar, eu preciso falar. E Simão, quem sabe, poderia questionar e indagar o mestre, mas não, hoje não, eu estou cansado, eu trabalhei toda noite, eu tive uma noite frustrante, poderia jogar os seus pesos todo em cima do mestre, poderia fazer uma lavagem dizendo: não, meu dia não foi legal, minha noite não foi boa. Ele não fez isso, ele tão simplesmente abriu espaço e colocou o mestre onde ele queria. Eu quero trazer um alerta para mim e para você, porque muitas das vezes nós somos assim. Quando as coisas não vão bem, quando muitas das vezes as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, aí muitas das vezes nós queremos jogar todo o peso em cima do mestre, achando que ele é obrigado a fazer, achando que ele é obrigado a nos dar, e não é desta maneira. Nós precisamos entender que somos servos e Ele é o Senhor. Nós precisamos entender que nós somos os servos e Ele é soberano. Isso nós precisamos entender. Simão, ele empresta, o mestre ensina a multidão. E quem sabe na oportunidade, Simão aprendendo o ensinamento do mestre. E em meio a tudo aquilo, o mestre termina de ensinar, ele termina de falar e ele vai liberar agora uma ordem a Simão. Simão, você não foi embora. Simão, você me emprestou o seu barco. Eu quero deixar sobre a tua vida agora uma bênção e uma ordem dizendo: volta ao mar, porque lá você vai encontrar de novo aquilo que você não conseguiu toda a noite. Volta ao mar alto. Lança a rede. Você vai achar o que você procurou e não encontrou. Simão, ele toma um choque e ele vai declarar dizendo: mestre, eu joguei a rede a noite inteira. Eu trabalhei toda a noite. Eu conheço de mar, eu conheço de peixe, mas eu não apanhei nada. Mas como o Senhor está ordenando, como o Senhor está orientando, assim eu farei. Eu vou voltar de novo, eu vou lançar rede sim, debaixo da tua palavra, debaixo da tua autoridade. Eu quero liberar uma palavra porque quem sabe tem alguém que me ouve agora e tem fazido as coisas da maneira que acha que é correta, tem agido no seu próprio eu, da sua própria vontade e muitas das vezes não tem ouvido aquilo que Jesus está lhe direcionando. Olha, é para fazer assim, a minha vontade é essa. E muitas das vezes a gente quebra a cabeça dizendo: não, do meu jeito é mais fácil, eu já conheço, eu já estou acostumado a lidar com isso. E muitas das vezes Deus muda a situação para que nós venhamos aprender a ser dependentes dele, ser obediente à voz dele, ser guiados por ele. Aí ele simplesmente, debaixo da sua palavra: Senhor, eu vou voltar. E ele obedece. Quando ele volta ao mar alto, ele lança a rede e o milagre acontece. A quantidade de peixe apanhada foi tanta que os seus barcos quase estavam indo a pique. Foi necessário ele fazer sinal para que os companheiros viessem o ajudar, senão o seu barco afundaria. Entenda uma coisa. Quando o Eterno lhe direcionar uma palavra dizendo que é para ser feito, faça.
Vamos deixar os nossos questionamentos de lado. Vamos deixar, quem sabe, os nossos conhecimentos, nossos costumes de lado e vamos ouvir a voz do Eterno a nos direcionar aquilo que é necessário fazermos. No momento em que nós entendermos isso, colocar a vontade dele como prioridade, fica tranquilo, vai ter milagre acontecendo na nossa vida, vai ter milagre acontecendo na nossa casa, na nossa estrutura física e espiritual. O Eterno vai nos abençoar de maneira tal, de maneira abundante. Pedro, ele fica tão pasmado com aquela situação, com aquele sobrenatural, com o milagre, que ele vai dizer: ô mestre, ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Eu reconheço que o Senhor é soberano. Eu reconheço, eu sou um homem pecador, não posso estar diante de ti. Então Jesus direciona uma palavra para ele: olha, ô Simão, a partir de hoje, você não quer mudar de ramo, não? Quer mudar de vida, não? Até hoje você tem buscado peixes, até hoje você tem lançado rede dentro do mar, mas eu te faço um convite agora. E o convite que eu te faço, ele é especial. Por quê? A partir de hoje eu te convido não a pegar peixe, mas eu convido você a ser pescador de almas, a ser pescador de homens, a ser pescador de vidas. Esse é o convite. O interessante é que nós vamos ver que no momento em que esta palavra é liberada, o versículo 11 vai dizer: e, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu quero dizer para você que me ouve agora, porque quem sabe você está dando murro em ponta de faca e não consegue sair do lugar, porque ainda não identificou ou está resistente àquilo que o Eterno tem acerca de ti. Mas no momento em que você passar a dar lugar e entender o que o Eterno quer através da sua vida, que é muito mais além daquilo que você imagina, daquilo que você está pensando, você vai ver que o sobrenatural vai te acompanhar. Eles mais do que depressa abandonam barco, abandonam tudo e começam a seguir a Cristo. Aí eu fico imaginando comigo, gente, aqueles homens, eles trabalharam, tiveram a noite causticante, ficaram durante o dia lavando as redes, empresta o barco para o mestre libera uma ordem acerca deles, eles voltam para o mar, lança a rede, o milagre acontece, os peixes vêm e eles abandonam tudo e vão embora. Eu fiquei pensando, não faz sentido. Por que eles abandonariam tudo se o que eles tinham buscado, eles tinham conseguido? O que é que iria fazer aqueles barcos? Qual o destino que aqueles peixes tomariam? Eu quero dizer que com Jesus, com o Mestre, nada é em vão. Tudo tem um propósito. Você lembra que enquanto Jesus ensinava, você lembra que tinha uma multidão que ouvia a palavra? Pois bem, é muito fácil a gente entender. É quando a gente dá lugar e ouvir a palavra do Mestre, Ele também provê para nós aquilo que nós necessitamos. Enquanto ouvimos a palavra, enquanto nós buscarmos a essência de adorar a Deus, fica em paz, fica tranquilo, que Ele vai prover na sua vida. Ele vai dar para você aquilo que você precisa, aquilo que você tem necessitado, aquilo que muitas das vezes você nem precisou pedir, porque Ele conhece as nossas necessidades. O interessante é que eles vão ficar com o mestre durante um período, até ao ponto de o mestre ele ser assunto aos céus. E quando o mestre é assunto aos céus, ele deixa uma ordem dizendo: olha, não se ausente de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Pois bem, eles estão clamando, 10 dias buscando, até o ponto em que o Espírito Santo vem sobre eles, Atos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousaram sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O revestimento chegou. Aquilo que eles necessitavam chegou. E foi neste momento em que em Jerusalém estavam reunidos gentes da parte de todo mundo. Toda a nação estava reunido ali naquele dia. E enquanto os irmãos foram cheios, o estrondo vai chamar a atenção da multidão e eles correm para ver o que estava acontecendo. E quando eles começam a olhar e ver os nossos irmãos, eles vão pensar: ih, estão embriagados, ih, tomaram um vinho, chaparam e agora estão bêbados. Mas Pedro, tomando a palavra, vai dizer: epa, nananina não, nós não estamos bêbados como vocês pensando que já é 9 horas da manhã, mas o que aconteceu conosco foi o que foi predito lá atrás pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Jovens, moços, anciões, crianças sonhariam sonhos, teriam visões. Esta promessa se cumpriu na nossa vida. O revestimento chegou, aquilo que nós esperávamos e buscávamos chegou na nossa vida. E o interessante é que quando Pedro ele toma a palavra, ele começa a anunciar, ele começa a falar. E aquela palavra foi constrangendo a nação, a multidão e todos que vieram naquele tempo ali. E enquanto ele está falando, a palavra compungiram dentro deles, eles começaram a questionar: irmãos, o que nós vamos fazer para mudar de vida? Irmãos, o que é necessário para a gente ter a nossa vida transformada? O que é necessário para que nós tenhamos também essa promessa na nossa vida? Aí a oportunidade que Pedro tem, e ele diz declarando: olha, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e vocês vão ver a diferença. E o texto sagrado é tão lindo que relata dizendo que naquele dia quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Isso é que Jesus chamou, a promessa se cumprindo, se concretizando na vida dos discípulos. Lembra lá atrás, em Lucas capítulo 5, quando Jesus disse assim, ó: eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. A promessa se cumprindo, quase 3.000 almas se rendendo aos pés do Mestre. É isso que Deus quer da minha vida, é isso que Deus quer da sua vida, que nós muitas das vezes nos desprendamos das coisas terrenas e muitas das vezes nós ligamos nas espirituais, para que o nome dele seja honrado, glorificado, para que vidas sejam transformadas, libertas, salvas do cativeiro. Entenda que quando você obedecer à voz do Mestre, quando você colocar à disposição, haverá transformação de vida, haverá restauração e milagre acontecendo por intermédio da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário nós a cada dia entendermos que é chegado o tempo, é chegada a hora de estarmos a cada dia mais próximos do Mestre, a cada dia obedientes à sua palavra e nos entregando mediante aquilo que ele nos chamou para estar fazendo e realizando. Tem coisa maior aguardando você. Tem coisa maior que nos aguarda e que nos espera. Aproveita hoje a oportunidade. Quem sabe você anda meio que aos trancos e barrancos, mas hoje é a oportunidade de você novamente colocar-se nos trilhos, pegar o direcionamento a qual já foi deixado para você, colocar a mão no arado e não olhar mais para trás, porque tem vidas que precisam ser alcançadas e transformadas por intermédio desta palavra, do Evangelho, esta palavra que traz vida, que traz libertação e transformação na vida do ser humano. Que o Eterno abençoe a tua vida, que o Eterno abençoe a tua casa, que o Eterno abençoe a tua família
e bora, bora, bora!